Bom dia, pessoal. Então, voltando ao nosso assunto, é possível o Brasil se tornar um país desenvolvido, um país rico? É possível, ele tem que passar a sua renda média de R$ 3.000 para R$ 10.000. A dos Estados Unidos, por exemplo, é R$ 15.000. Mas com R$ 10.000, tu já é um país considerado um país desenvolvido. Isso, como tu consegue? Como nós já vimos, tu tem que aumentar a demanda, porque as empresas elas crescem em função da demanda. Então, as empresas brasileiras têm grande capacidade ociosa, elas têm muitos desempregados. Se a demanda aumentar pelos seus produtos, elas conseguem aumentar. E se acabar a capacidade ociosa e faltar gente no mercado, o que as empresas fazem? Elas investem mais em tecnologia, em máquinas, automatizam os processos. A automação vem como resultado do aumento da demanda. A demanda pode aumentar externamente ou internamente, mas a gente já viu que o caminho brasileiro é a demanda interna. Por quê, pessoal? Porque a nossa produção é principalmente commodities agrícolas, proteína animal, né, minério de ferro, e isso tem agregado a isso uma alta tecnologia hoje na produção agrícola, né, a Embrapa fez muita pesquisa de desenvolvimento de novas espécies que se adaptam ao clima, etc. Uma série de coisas. Tem muita tecnologia aí. Tem a automação da lavoura, como se diz, que pode aumentar muito mais. A gente não precisa desmatar mais nada, não precisa destruir mais o meio ambiente para aumentar um monte a nossa produção, né? Só que isso depende do aumento da demanda por esses produtos, que são o quê? A demanda interna, o povo tem que consumir mais, comer mais, ter mais comida, e a demanda externa não depende tanto da gente. Depende um pouco da gente na medida que se a gente cresce e importa mais, a gente também exporta mais, porque quando a gente importa, a gente está dando renda para quem exportou para a gente, e esse quer o quê? Comprar o nosso produto. Então, e nos produtos industrializados, ou como a gente diz, manufaturados, hoje a China e a Ásia em geral é muito forte, é muito difícil, porque nem Estados Unidos nem Europa, que foram sedes da primeira e segunda revolução industrial, conseguem muito. Mas não precisa. Cada um na sua, o mundo cresce junto. O que acontece, pessoal? Também eu vou entrar depois no assunto sobre a questão das relações de troca, né? Como é que mudam as relações de troca? Porque tu pode, por exemplo, dependendo da tua cotação frente ao dólar, frente às demais moedas, tu pode precisar, por exemplo, de 1 tonelada de soja para comprar determinados produtos que tu precisa de fora. Dependendo se cai o valor da tua moeda, tu precisa de 2 toneladas de soja. Então também valorizar o teu produto, que é uma commodity ou agrícola ou minério de ferro, depende do valor da tua moeda. E isso nós vamos ver adiante, tá? Mas de qualquer maneira é possível crescer, é possível crescer. Só que no caminho desse crescimento, pessoal, tem obstáculos. Como sempre no caminho de qualquer crescimento existem obstáculos, né? Então, no caminho do crescimento do Brasil tem obstáculos, que alguns eu já apontei. Essa questão da corrupção, exagero, e quebrando empresas por causa da corrupção, e que não é tão grande como se diz no Brasil. Eu já ocupei vários vídeos com isso, eu não vou repetir, tá? Outra questão que aparece muito assim no Brasil, o consumo é voo de galinha. O pessoal da economia, estou me formando agora em economia, muitos dizem, não, consumo é voo de galinha. Se tu quiser te desenvolver em cima do consumo, é que nem um voo de galinha. Voa e depois cai no chão. E agora caiu no chão. Aí, tá vendo? Tá vendo? Eles dizem como consumo é voo de galinha. Não, isso aí, pessoal, é um viralatismo. Por quê? Não tem como um país crescer sem aumentar o consumo. Porque o país é, grosso modo, o consumo dos seus cidadãos mais a poupança. Entende? Porque o cara que é rico, ele não gasta tudo em consumo. Mas o pessoal que é rico no Brasil é uma minoria. Então tem lá a poupança, mas o grosso da produção é consumo do cidadão. Então como tu vai aumentar um país sem o consumo? É que as pessoas dizem assim, não, é que tu tem que investir assim em tecnologia, em infraestrutura, em capital das indústrias. Claro, primeiro, o capital hoje está ocioso, nós temos uma taxa de ociosidade grande, tem um monte de desemprego, então tu não precisaria investir em capital. A infraestrutura, pessoal, tu investe por causa do consumo, porque se a infraestrutura começa a ficar pouca
para aquela produção, o país ele automaticamente vai aumentando a sua infraestrutura. A mesma coisa em capital, que hoje tem capacidade ociosa, mas quando chegar no limite, se tiver gente querendo consumir, o empresário investe mais em capital. Agora, se não tem mais gente querendo consumir, o que ele faz? Ele poupa. Ele não investe no negócio, porque seria até uma burrice se ele já atende toda a demanda, entende? Tecnologia, mesma coisa. A tecnologia, a automação, se investe porque tu tem uma demanda, tu tá de olho na demanda. Pode ser externa, pode ser interna, mas numa demanda, né? Então, o consumo não é voo de galinha. Consumo é tudo. Tudo existe para atender a demanda que é o consumo, tá? Outra coisa que se diz assim, mas nós vamos passar de 3 mil por mês por cidadão para 10 mil, por exemplo. 3 vezes? Mas tu está exagerando, o planeta não comporta. O planeta não comporta, diz o brasileiro. Olha só, nós temos 200 milhões de habitantes, nossa renda média é 3 mil por mês. Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, a renda média deles é 15 mil por mês. Vocês entendem? Eu vou pegar alguns exemplos. Ó. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tem mais até, né? E a renda média lá é 2 mil por mês, mas crescendo, logo logo ela vai nos passar, que nós somos 3 mil, sabe? E é muito mais gente. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de chineses, tá? 7 vezes a do Brasil. E há pouco tempo atrás a China tinha uma renda média muito inferior ao Brasil. Ela nos alcançou, já nos passou. Enquanto que nós temos uma renda de 3 mil por mês, eles têm de 4 mil por mês. Ou seja, é um consumo imensamente superior ao Brasil. E o Brasil, para dar um padrão de país desenvolvido, o planeta não comporta. Não, eu posso entender assim, se toda a população do mundo tiver um bom padrão de consumo, o planeta não comporta. Bom, mas aí nós temos um grande problema. Se nós não podemos, todo mundo tem um padrão de consumo, tem que baixar o padrão de consumo. Porque não é possível admitir que alguns possam consumir, enquanto a grande maioria não pode consumir. Deixa eu dizer para vocês, eu não vou tomar o tempo de vocês aqui, mas eu poderia fazer um vídeo de 1 hora para mostrar para vocês que o planeta comporta, sim. Nós temos reservas para muitos séculos ainda. E outra coisa, e se elas acabarem, vão acabar para todo mundo e o ser humano vai ter que descobrir outras formas. Vocês me entendem? Por exemplo, energia. Só com energia solar, se você quiser investir nisso, tu tem toda a energia necessária para ter um bom padrão de vida de todos os seres humanos, com carros elétricos, silenciosos, sem poluir, só pegando a energia solar, entende? Então isso aí, de que planeta não comporta, não é bem assim. Claro, a gente não pode destruir o que nós temos, a riqueza natural que nós temos, o ser humano já destruiu o suficiente, tá bom. Agora a gente pode sim aumentar nossa produtividade com base em tecnologia, em novas tecnologias, entende? Mas o Brasil pode perfeitamente se tornar um país desenvolvido, aumentando o consumo dos brasileiros e valorizando mais a produção que nós exportamos para o mundo inteiro. O Brasil é um dos fornecedores das matérias-primas, né, dos alimentos do mundo inteiro, um dos fortes, e a gente vende por valor muito baixo. Só que como tu consegue aumentar o valor daquilo que tu produz? Isso vai ser assunto de outro vídeo que é mais relativo à economia. Outra coisa, pessoal, que é um empecilho em direção ao desenvolvimento, pessoal, é um outro assunto um pouquinho mais complexo, que é a questão da democracia. Democracia é bom, certo? É bom, mas como dizia o meu colega Aristóteles, filósofo, né, grego, ele diria que tudo tem o justo meio termo. Se falta, é ruim. Se excede, também é ruim. E a democracia, ela tem um ponto certo, porque senão ela vira democratismo. Democratismo não é democracia. Democratismo tu está sempre discutindo. Não vai para frente, fica discutindo. E aí qualquer coisinha tu discute, e sempre a assembleia discutindo. Isso é democratismo, né? O democratismo é muito parecido como apareceu. É interessante a gente discutir isso, porque quando a democracia apareceu pela primeira vez, foi em Atenas, um pouquinho antes do Aristóteles, né? Era Sócrates, Platão ali, né? 400 anos antes de Cristo, e em Atenas. E o Sócrates,
que pode se dizer até o primeiro filósofo, como a gente pensa a filosofia hoje, ele era crítico da democracia, sabe? As pessoas, eu já vi pessoas dizendo que ele foi condenado à morte porque ele defendia a democracia. Não, não, não. Foi ao contrário. Ele foi condenado à morte por algumas figuras da democracia lá de Atenas, porque ele era muito crítico e o Sócrates era crítico a tudo. Então ele criticava a democracia, esse democratismo, porque a democracia lá funcionava assim, decidia-se tudo em Assembleia Geral dos cidadãos. Nem todo mundo era cidadão, mas tinha os escravos e tal. Mas se dizia tudo na Assembleia Geral dos Cidadãos. E os outros não tinham direito nem a discutir, só existia o cidadão. E quem governava a polis lá, o Estado ateniense? Eram alguns cidadãos, que eram escolhidos por rodízio. Então, primeiro esses aqui, depois esses aqui, depois esses aqui. Todos acabavam administrando, mesmo que não tivessem noção nenhuma de como administrar uma coisa pública. Então, claro que era um sistema assim irracional, né? O Sócrates dizia assim: enquanto a gente perde tempo aqui discutindo, e o cara que fala melhor vence, mas nem sempre é o ideal para a cidade, outras cidades, como por exemplo Esparta, que são comandadas por uma família, uma oligarquia, tomam decisões mais rápidas e as pessoas que tomam decisões conhecem mais o assunto, né? Então eles se tornam mais eficientes, mais virtuosos, né? Virtude era no sentido, a virtude política de comandar a polis, né? E Sócrates tinha razão, porque Atenas se envolveu numa guerra super longa com Esparta, a guerra do Peloponeso, que no final foi vencida por Esparta, certo? Mesmo que Atenas era muito mais poderosa do que Esparta. E Esparta venceu porque ela tinha esse pragmatismo maior e acabou com a democracia em Atenas. Ela foi surgir depois em Roma. Agora, na forma de uma república, uma res pública, ou seja, tinha lá a plebe e era levada em conta, sim, tinha os tribunos da plebe nas assembleias, mas tinha as instituições como o Senado, como o próprio imperador depois, que davam uma peneirada do que a plebe queria e jogavam inclusive com essa plebe, né? Mas então é uma forma mais evoluída da democracia, em que a democracia é protegida em instituições, né? E aqui no Brasil a gente não reconhece as instituições que são parlamento, né, o STF, a própria presidência da República, que tem que ser respeitada e tu não pode tirar por qualquer motivo. Então aqui no Brasil, infelizmente, tanto esquerda quanto direita são golpistas, não aceitam o outro, tem que aceitar mais, né? Porque aí tu mantém a coisa funcionando apesar das crises. Esse é o sentido. Tu pode discutir, mas as coisas têm que funcionar, né? Eu vou dar em números então isso para vocês, para que fique claro assim. O Brasil durante o século XX, do início do século até mais ou menos 1985, foi um dos países que mais cresceu no mundo. Só perdeu para o Japão. E vocês sabem quais os períodos que o Brasil mais cresceu? Foi em épocas de ditadura. Foi na ditadura do Estado Novo do Getúlio Vargas, foi na ditadura militar. Por que, pessoal? Porque já que a gente não consegue se entender na democracia, o troço fica parado, fica no impasse, só quando um pessoal diz, olha, tem que fazer isso no Brasil, mas a gente não consegue. Vamos intervir aqui, vamos fazer, né? Aí a coisa vai para frente. E a gente conheceu um período recentemente de aumento do PIB e de projeção internacional do Brasil no tempo do Lula, dos governos do Lula, porque aí teve um acordo entre diversos, né, classes, as diversas, se fez tipo um New Deal, um New Acordo, que foi feito nos Estados Unidos ali para sair da crise de 1930. Então, esse espécie de New Deal aqui que o Lula fez e montou, ninguém atrapalhou muito e ele foi muito hábil em ajudar todo mundo, em distribuir renda, mas também em ajudar as indústrias, ajudar as empresas, e o Brasil cresceu. Mas o que aconteceu? Quando o Brasil cresce, o povo começa a alimentar melhor, começa a virar cidadão. O que acontece? O pessoal começa, tá errado, tem alguma coisa errada, tem corrupção, não pode, quero o meu país de volta, entendeu?
Eu não sou favorável à ditadura, longe de mim. Eu acho que nós temos que nos acertar os brasileiros, entender bem isso, fazer um acordo de alguma maneira. Vamos lá, mas vamos valorizar o nosso cidadão, ele tem que consumir mais, porque se ele consumir mais, eu que tenho dinheiro vou ganhar mais. Porque se eu sou empresário, eu vou vender mais. Certo? Se eu sou funcionário público, o Estado vai arrecadar mais, vai me pagar mais. Vocês entendem? Porque só crescendo a produção do país, que se dá pela demanda, é que um país cresce. No próximo vídeo eu vou retornar um pouco esse assunto, mas aí linkando esse problema com a questão global que está rolando hoje no nosso amado planeta Terra. Até o próximo vídeo.